Este domingo marca o início da Semana Santa, o momento e ocasião mais solene de todo o ano litúrgico, pois devemos nos afastar de todos os nossos outros assuntos e preocupações e passar mais tempo com o Senhor, refletindo e mergulhando profundamente no mistério e nos eventos que cercam a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, seu sofrimento, morte e eventual ressurreição gloriosa dentre os mortos. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaca. Eu me chamo Tinaca Justin Umbiri, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. É com muita alegria que trazemos ao vosso redor, nesse domingo de Ramos, a reflexão dominical com os leigos. Isso é a nossa atividade semanal para desenvolver, para ajudar os leigos a chegar a melhor compreensão da palavra de Deus no domingo, a partir do Evangelho. E comigo desta vez está o nosso convidado, o Marco Ferão, para partilhar aqui a sua reflexão. Bem-vindo, o Marco Ferão, ao canal do Padre Tinaca. Olá, Padre Chinaca. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar novamente aqui nessa data tão especial, Domingo de Ramos e Paixão do Nosso Senhor. Uma data muito importante para todo o catolicismo, né? E que vai já antever a data máxima da nossa fé. Então, quero que vocês acompanhem o nosso vídeo até o final, porque hoje está muito bacana, tem muita coisa aqui para a gente falar dessa passagem dos evangelhos de hoje. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. E já peço desde já, então, para curtir, compartilhar e comentar esse vídeo com todos os seus colegas, amigos, com os seus familiares, não é? Para que nos ajude a divulgar para mais pessoas a palavra de Deus, né, e o estudo bíblico que é sempre tão importante para todos nós. E como de nosso costume, iniciemos invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, E enchei enchei os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles esse neles o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai Enviai vosso o Espírito, vosso Espírito e tudo tudo será será criado, criado, e e renovareis renovareis a a face face da da terra. terra. Amém. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Neste domingo que celebramos como Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, marcamos o início desta série de acontecimentos tão importantes na história da nossa salvação. No trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, revivemos os últimos dias e as últimas horas da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois este domingo marca o momento em que o Senhor entrou no momento de sua paixão, iniciando a etapa final de sua missão e obra neste mundo. O Senhor viajou para a Judéia e Jerusalém pela última vez após aproximadamente 3 anos de seu ministério, e desta vez ele sabia que este era o momento de sua maior obra, quando ele teria que sofrer pelo bem de toda a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele fez isso de bom grado, obedecendo perfeitamente à vontade de seu Pai Celestial. E porque todos nós somos verdadeiramente amados por ele, amado tanto que ele estava disposto a suportar tudo isso por nossa causa. Hoje ouvimos, em primeiro lugar, a leitura do Evangelho do início, na qual se celebra a celebração de entrada gloriosa do Senhor em Jerusalém. Os ramos são abençoados e todos nos reunimos para celebrar e glorificar o Senhor, nosso Salvador e Rei.
que veio ao meio de nós, como veio a Jerusalém, montado em um jumento, cumprido a profecia dos profetas, de que o rei viria para seu povo em um burro humilde. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém com gloriosos clamores e gritos de alegria das pessoas louvando a Deus com as palavras: Hosana, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O povo ergueu folhas de palmeiras e ramos, colocando seus mantos e roupas no chão, recebendo o Senhor com uma grande pompa e circunstância, uma recepção digna de um rei. E de fato, o Senhor é o rei de todos. E não apenas rei de Israel, mas também o rei dos reis, o Senhor e mestre de toda a criação. No entanto, ele veio a seu povo não como um poderoso conquistador ou guerreiro montado em um cavalo de guerra ou carregado em um trono de ouro, mas, em vez disso, ele veio montado em um mero jumentinho, um animal humilde, em que as pessoas naquela época frequentemente ridicularizavam e subestimavam. Mas foi exatamente aí que a verdadeira natureza da realeza de nosso Senhor foi revelada. Nosso Senhor é o rei que não veio para ser servido, mas para nos servir. Ele é um rei que não precisou depender de todas as pompas e glamour para aumentar suas credenciais e poder. Ele é a verdadeira fonte de todo poder e autoridade, o único e verdadeiro rei sobre todos os reis e senhores deste mundo, o verdadeiro mestre de toda a criação. Ele veio até nós revelado a natureza de seu amor por cada um de nós. Aqui está nosso Senhor e Rei, que se humilhou e obedeceu à vontade de seu Pai tão perfeitamente, que mesmo quando ele entrou em Jerusalém, com tamanha pompa e circunstância, também foi um lembrete do que aconteceria dentro de apenas uma semana. É por isso que hoje, neste domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, celebramos dois eventos distintos, mas conectados. A entrada triunfal de Nosso Senhor em Jerusalém e a paixão de Jesus Cristo, significando seu sofrimento e morte. Os eventos que cercam a última ceia e a condenação de Jesus e sua crucificação e morte na cruz do Calvário. É por isso que hoje chamamos a celebração de Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Porque com a sua entrada em Jerusalém, nosso Senhor veio para finalmente cumprir as promessas que havia feito ao seu povo, a salvação que ele traria para o meio deles. Ele já havia feito saber em várias ocasiões anteriores sobre o que aconteceria com ele. Como ele seria rejeitado e perseguido, condenado à morte como um criminoso e ressuscitado diante de todos para ver e crer. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze que salvou muitos israelitas da morte devido a seus próprios pecados, assim o Senhor veio a Jerusalém para cumprir tudo o que foi anunciado e profetizado, que ele em pouco tempo depois seria levantado em sua cruz, no ápice de seu ministério e da sua paixão, que ele suportou por todos nós. Por causa do seu amor transbordante, para nos salvar da aniquilação e da destruição certa. Pois através da sua morte e ressurreição, o Senhor estabeleceu novamente a aliança entre nós e Deus, com sua cruz como a ponte que preenche a lacuna entre nós pecadores e o nosso Senhor e Criador. Por meio do pecado, nos tornamos indignos de Deus e corrompidos. Fomos separados de Deus e deveríamos ter sido condenados à condenação eterna. Existia aquele abismo intransponível entre Deus e nós, desde que caímos nas armadilhas do pecado. No entanto, Deus transformou o impossível em impossibilidade, porque Ele mesmo construiu a ponte que ajudou a nos reconectar a Deus por meio de sua cruz. Agora,
Enquanto refletimos sobre os importantes eventos celebrados neste Domingo de Ramos, a gloriosa, triunfante entrada em Jerusalém e a paixão de nosso Senhor e o caminho de seu sofrimento até a cruz, estamos todos convidados a passar mais tempo esta semana, nesta mais santa de todas as semanas, a Semana Santa, para estar mais perto de Deus, estar mais sintonizado com Ele e caminhar cada vez mais fielmente em seu caminho. Todos nós somos chamados a aproveitar bem este tempo da semana, que começa hoje, para nos prepararmos, se ainda não o fizermos, para sermos cada vez mais dignos de celebrar os maiores mistérios da nossa salvação e libertação do pecado. Lembremos-nos do grande amor que Deus tem constantemente nos mostrado durante todo esse tempo, que Ele sempre estendeu a mão para nós, envolvendo-nos com amor genuíno e sempre paciente, com compaixão e misericórdia, apesar de nossa constante teimosia e desobediência. Ele veio para estar conosco, habitar conosco e nos reunir de volta para si mesmo, para ser nosso Senhor e Rei para sempre. E agora, perguntemo-nos também nós, se respondemos ao seu amor com o mesmo amor e o mesmo compromisso com a aliança que ele estabeleceu com cada um de nós. Se ainda não o fizemos, devemos nos perguntar por que ainda não o fizemos. Meus irmãos e irmãs, um aspecto das celebrações do Domingo de Ramos que podemos facilmente ignorar é a representação simbólica do Senhor montado em um jumentinho, na qual o Senhor disse especificamente a seus discípulos que trouxessem um jumentinho amarrado que não havia sido montado antes para que seja sua carona. Foi esse potro que se tornaria seu jumento, conforme mencionado anteriormente, o jumentinho amarrado, que representa a atitude do povo de Israel, que se amarrou aos velhos costumes, a sua pecaminosidade passada e a recusa de obedecer à vontade de Deus. Enquanto isso, o desamarrar do jumentinho, podemos ter como representação a liberdade que o Senhor lhes trouxe e uma lembrança de como ele libertou seus ancestrais da tirania dos egípcios. Ao mesmo tempo, esse jumentinho que antes não havia sido montado, também serve como representação dos gentios. O povo não judeu, que não tinha sido oprimido pela lei conforme foi interpretado pelos fariseus e pelas gerações dos acréscimos que sobrecarregavam o povo judeu. O Senhor, levando esse jumentinho como sua cavalgada, está de acordo com a tradição e entendimento da igreja, que serve para nos lembrar que ele veio a este mundo para reunir a todos nós, para reunir todos os seus filhos, sejam judeus ou gentios, todos são amados igualmente por Deus. Quer pertençam à raça do povo chamado anteriormente por Deus e obrigado pela lei de Moisés, quer estejam fora dessa raça escolhida. Todos, por meio de Cristo, se tornaram um povo unido na fé, não limitado por sangue, raça ou qualquer outra construção ou divisão artificial que frequentemente colocamos para nos dividir entre nós e eles. Meus irmãos, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, nos trouxe a certeza da esperança e da vida eterna. Todos nós que cremos nele, experimentaremos a plenitude de seu amor e graça, a plenitude de sua herança e glória. Resta-nos responder ao seu chamado e comprometermos a segui-lo. Ao erguermos nossas palmas abençoadas e louvarmos ao Senhor, perguntemos a nós mesmos: o Senhor Jesus é realmente Rei de nossos corações, nossas mentes e, de fato, o Rei de todo o nosso ser? Senhor e Rei, então, naturalmente temos que viver nossa vida de acordo com seus caminhos. Caso contrário, estaremos nos comportando como hipócritas, que fingem acreditar em algo e, no entanto, agem de maneira totalmente diferente na vida. Ao entrarmos nesta ocasião solene da Semana Santa,
Vamos todos renovar nosso compromisso com o Senhor para que possamos aprofundar nosso relacionamento com Ele, passar mais tempo de qualidade com Ele. Vamos todos nos afastar de nossos caminhos pecaminosos e atitudes teimosas e vamos reconhecê-lo verdadeiramente como nosso Senhor e Rei e dar-lhe as boas-vindas em nossos corações, em nossas casas, em nossas famílias. Que nossa observância e ações da Semana Santa sejam preenchidas com rica fé e verdadeiro desejo de amar o Senhor cada vez mais a cada momento que passa. Sejamos todos inspiração uns para os outros em como viveremos nossas vidas com retidão e fidelidade a partir de agora, não apenas durante a Semana Santa e a Páscoa, mas até o fim de nossas vidas. Que Deus esteja com todos nós e que Ele nos fortaleça em nosso desejo de amá-lo e andar em seu caminho, agora e para todos sempre. Excelente reflexão, Marco. A reflexão foi muito rica. E falando desse dia, Domingo de Ramos, a entrada solene de Jesus em Jerusalém, o mesmo Jerusalém onde ele será crucificado. Jesus vai entrar, né, como rei, vai ser crucificado também como rei. Como é que vai ser aquela inscrição em cima da sua cabeça? Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Com um grito de Hosana, o povo saudou Jesus, aclamou Jesus. Hosana, que significa nos salva agora. Isso foi realmente o que Jesus foi fazer em Jerusalém. E que depois de 5 dias será crucificado para salvar a humanidade. Então, Marcos, vamos tentar agora tirar algumas dúvidas aqui. Tem bastante elementos para esclarecer aqui, mas só vamos pegar 2 elementos básicos, ou 2 áreas básicas. A primeira, o que o Domingo de Ramos, né, tem a ver com a paixão? Porque esse domingo é chamado Domingo de Ramos e, ao mesmo tempo, também e da paixão de Jesus Cristo. Qual é o relacionamento entre os ramos e a paixão de Cristo? Tem como você nos explica isso? Sim, Padre Chinaka, uma excelente pergunta, aliás, né? O primeiro nome, né, Domingo de Ramos, né, e o segundo, Domingo da Paixão, né? O primeiro nome vem do fato de se comemorar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando a multidão o recebeu com ramos de palmas, né, conforme exposto em João 12:13. O segundo nome provém do relato da paixão que é lido neste domingo, porque de outro modo não seria lido em um domingo, já que algumas vezes a próxima leitura tratará apenas da ressurreição. Segundo uma carta circular do próprio Vaticano sobre a preparação e celebração das festas pascais, né, lá de 1988, o Domingo de Ramos une num todo o triunfo real de Cristo e o anúncio da paixão, na celebração e na catequese desse dia. Né? Sejam postos ambos em evidência esses 2 aspectos do mistério pascal. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas é exatamente por isso que é chamado Domingo de Ramos e Domingo da Paixão, né? Tá certo, na verdade. Existe essa relação muito forte, né, entre a entrada triunfo de Jesus, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, com a sua paixão, porque ele entrou a fim de que possa sofrer, né, e morrer por nós e ser ressuscitado dos mortos. Isso justamente o significado como você explicou, né, para que a gente não se confunde, né. Esse domingo se chama o quê? Domingo da Paixão. É por isso que lemos neste dia a paixão, o relato da paixão de Cristo, né? Porque ele entrou em Jerusalém para fazer o quê? Para sofrer, para que possamos celebrar juntos a paixão dele, né? Na sexta-feira. Muito obrigado, Marco. E também outro elemento importante que devemos esclarecer aqui, um equívoco que todos os anos escutamos,
da boca dos pregadores, diáconos, padres, até alguns bispos, que o mesmo povo, ou seja, a mesma multidão das pessoas que gritou Hosana, né? O Hosana Rei, Hosana, aquela canção que a gente conhece, né? É o mesmo povo que gritou crucifica-o lá na Sexta-feira Santa. Será que isso, na verdade, será que isso é verdade? Será que é o mesmo povo que mudou da opinião, começou a gritar crucifica-o na Sexta-feira Santa? Como é que você pode explicar isso para nós, para que possamos tirar essa dúvida, né, a partir desse domingo? Olha, Padre Chinaca, isso é bem complicado, porque eu passei grande parte da minha vida ouvindo isso, né? De que as mesmas pessoas que elogiaram Cristo foram depois aquelas que o criticaram, né? Isso no Brasil, Padre Chinaca, é até um lema, né? Aquele que te elogia também é aquele que te critica, né? Então, tudo vindo dessa parte, porque o que eu já ouvi de padre e até alguns bispos falando exatamente isso, que as pessoas que gritaram Hosana foram as mesmas que gritaram crucifica. Isso ficou comigo por muito tempo até alcançar um estudo mais forte da própria palavra, tudo, e chegar em nomes, por exemplo, como o do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI diz que isso é um absurdo tão grande que ele escreveu um livro para refutar tudo isso que estava sendo dito, e não só no Brasil, como pelo jeito no mundo inteiro. Não é? Papa Bento XVI diz que o fato de os peregrinos estenderem suas capas no chão para que Jesus caminhe também pertencia à tradição da realeza israelita. Por isso que aquilo foi feito. A ação realizada pelos discípulos era um gesto de entronização na tradição da realeza davídica e, consequentemente, na esperança messiânica, né? E ele era seguido por centenas, talvez milhares de peregrinos. E esses peregrinos cortam ramos das árvores e gritam palavras do Salmo 118, palavras de oração da liturgia dos peregrinos de Israel, que nos seus lábios se tornaram uma proclamação messiânica. Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus, como relatado, Marcos 11, 9 a 10, né? Salmo 118, 26. No tempo de Jesus, essa palavra tinha significado messiânico, como você colocou. Na aclamação de Hosana, se expressam as emoções dos peregrinos que acompanhavam Jesus e seus discípulos. O jubiloso louvor a Deus no momento da entrada processional ali, né? A esperança de que tivesse chegado a hora do Messias. Ao mesmo tempo, essa oração que indicava que o reino davídico e, portanto, o reino de Deus sobre Israel já estaria sendo restaurado. Mas o mais importante aqui, para não fugir tanto do tema, né, que é a multidão que aplaudiu a chegada de Jesus, não é a mesma que exigiu sua crucificação. O Papa Bento XVI também afirma que os três evangelhos sinóticos, assim como o de São João, mostram claramente que aqueles que aplaudiram Jesus na sua entrada em Jerusalém não eram seus habitantes, mas as multidões que acompanhavam Jesus e entraram na Cidade Santa com ele. Este é o ponto mais claro nos relatos de Mateus, na passagem depois do Hosana dirigido a Jesus. Vou abrir aspas. E, entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e diziam: quem é este? A isso as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Mateus 21, 10, 11. Fecho aspas. As pessoas tinham escutado falar do profeta de Nazaré, mas isso não parecia importar nada para Jerusalém. E as pessoas de lá não o conheciam. Portanto, quando chegou a hora de gritar a sua crucificação, como foi colocado, né, por tantas pessoas, né, que a gente já ouviu,
A gente pode ter certeza que essas pessoas eram os habitantes de Jerusalém que estavam antes da própria chegada lá de Jesus, que sequer o conheciam. Não eram as multidões que o seguiam e proclamavam sim que ele era o Messias, né? Por quê? Porque as pessoas que gritaram crucifica-o, né? Ainda que ali, como é que podemos dizer, também exaltada pelos membros do Sinédrio, né, que ali que focaram nisso, porque já odiavam Jesus por conta de todas as suas pregações. Essas pessoas tinham na mente dela a visão diferente do Messias. Elas esperavam um Messias guerreiro, um Messias que viria com fogo e espada, que destruiria todos os inimigos de Israel, inclusive o próprio Império Romano, livraria Israel da escravidão. Né? E quando vem Nosso Senhor chegando num jumentinho, uma pessoa simples, humilde, que não prega que as pessoas devem servi-lo, mas sim que ele servirá, né, para que você ofereça outra face, que você só pode ser amor, que é o amor que vencerá tudo. Essas pessoas não se conformaram com isso, e foram essas pessoas que gritaram energicamente: crucificam. Portanto, as pessoas que gritaram Hosana são completamente diferentes das pessoas que gritaram crucifique-o. Muito obrigado, Marco. Eu fico muito feliz escutando você esclarecendo esse equívoco que há muito tempo, até mesmo nesse domingo, vamos escutar de alguns pregadores, né, falando isso, né, no ambão, falando para o povo. Claro que eles têm uma boa intenção de apresentar que as pessoas mudam, há pessoas que hoje vão te aplaudando, parabenizando, e amanhã vão te condenando. Claro que eles têm uma boa intenção, né, no lado pastoral, mas é Tá bom errado. voltarmos para o contexto social da leitura. O contexto social revela que não são as mesmas pessoas. O povo do Domingo de Ramos é o povo diferente do Domingo da Paixão. Embora que o povo do Domingo da Paixão eram os habitantes de Jerusalém, Domingo dos Ramos foram as pessoas que seguiram Jesus, os seus seguidores, o maior número de seguidores que acompanharam ele desde fora para entrar em Jerusalém para saudar Jesus, usando nas alturas. Então, eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz ouvindo o Marco explicando isso. E nós que estamos ouvindo isso, devemos, né, esclarecer os outros, né? O Papa Bento, ele vai nos explicar isso, né, no seu livro Jesus de Nazaré, como o Marco acabou de citar agora. E nós continuamos a crescer conhecendo a riqueza do Evangelho desse jeito. Muito obrigado, Marco, por essa excelente resposta. Em poucas palavras, nos fala agora, tipo, resumindo, a mensagem principal do dia. Vamos lá. O evangelho de hoje ele foi escrito para que nos tornemos testemunhas. Nós nos tornamos parte da história. Então hoje vamos com nosso Senhor a Jerusalém para a festa da Páscoa. Sentamos-nos à mesa enquanto ele celebra a sua última ceia e testemunhamos o drama da sua traição. Tentamos vigiá-lo no jardim e estamos lá quando a turba vem prendê-lo. Testemunhamos a zombaria de seu julgamento, a crueldade dos soldados, a queda de seus discípulos mais próximos. E, finalmente, caminhamos ao lado de nosso Senhor, com Maria, nossa Mãe Santíssima, enquanto ele carrega sua cruz e é crucificado. Assim, ao iniciarmos esta Semana Santa, peçamos a graça de entrar nesses mistérios de forma profunda e pessoal. Acompanhemos verdadeiramente Jesus e Maria, nossa mãe, neste último caminho. Ao percorrermos este caminho com Jesus e Maria, lembramos que tudo o que acontece nesses momentos finais da vida terrena de nosso Senhor acontece de acordo com o plano de salvação de Deus. E nós conhecemos o fim da história. Nosso evangelho de hoje termina com nosso Senhor sofrendo e morrendo na cruz,
sentindo-se abandonado e sozinho. Tudo parece estar perdido, mas não está. Nós sabemos disso. A vitória já está conquistada. Deus vence no final. A lição para nós, novamente, nesta Semana Santa, é ter confiança na misericórdia de Deus, em sua providência. Os planos de Deus para nós são todos de amor, de vida, de nossa felicidade e alegria. Meus irmãos e irmãs, sejam quais forem as cruzes que carregamos em nossas vidas, sejam quais forem as dificuldades que enfrentamos, precisamos saber que Jesus está sempre caminhando conosco. Muito bem, muito obrigado, Marco. Agradecemos a sua presença aqui no canal do Paretinaca, por esse domingo que você deixou muitas coisas claras, que você partilhou aqui, né, sua experiência, seu conhecimento da palavra de Deus, e que as pessoas que já nos escutaram agora possam levar esse conhecimento também ajudando os outros a chegar no bom conhecimento da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, vocês têm o dever de compartilhar esse vídeo com cada católico, com cada cristão que vocês encontram, porque a palavra de Deus é a riqueza, né, para as nossas almas. Então, vamos compartilhando essa palavra de Deus e assim seremos evangelistas, né, divulgando a palavra de Deus para cada pessoa que encontramos. Obrigado mais uma vez, Marco, e Deus te abençoe pelos seus esforços e por tudo que você faz para compartilhar aqui, né, no canal de Paretinaca, os seus conhecimentos da palavra de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado, Padre Chinaca. Agradeço novamente pelo convite. Eu sempre gosto muito de estar aqui porque aprendo muito, né, com os estudos, com você, com os colegas, sempre, né? E falando em tudo isso, Padre, o senhor falou mais uma vez com exatidão. É um dever dos católicos compartilhar esse vídeo, porque todo corrigir o erro também é um ato de amor, não é? Então, ainda que os erros sejam feitos, vamos dizer, de boa vontade, né, para falar, isso é um erro. E isso tem que ser corrigido, não é? E o próprio Papa Bento XVI, em várias de suas homilias, fez questão de corrigir esse erro, escreveu um livro teológico lindíssimo para explicar esse erro. Então, é um dever nosso, de cada católico, explicar sempre da melhor forma para os nossos irmãos. Então, você que nos assistiu até aqui, que suportou ficar até o fim desse vídeo com a gente, onde a gente tratou de coisas muito importantes agora, né, na véspera de nossa maior data, né? Explique para os seus colegas, eventualmente tenha falado que as mesmas pessoas que aplaudiram são as mesmas pessoas que pediram a crucificação de Cristo. Isso é um erro e eles devem ser corrigidos, tá? Então, por favor, curtam aí, compartilhem esse vídeo, que esse vídeo foi bem trabalhoso de ser feito, foi obra de muito estudo do Padre Chinaca, nosso aqui, né? Então, por favor, deixem seus comentários aí se vocês também ficaram surpreendidos com algo nesse vídeo, se aprenderam algo novo, a gente vai gostar bastante. E se inscreve lá no canal do Padre Chinaca, porque no próximo domingo é a data derradeira, hein, pessoal? Vamos acompanhar sempre aí para que vocês não percam nada, tá bom? Fiquem com Deus e uma boa Semana Santa a todos. Igualmente, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana.